Amados irmãos e irmãs, juntos estamos celebrando a nossa fé. E nós, cristãos católicos, nós não anunciamos a nossa fé em nome do amor, por mais que nela se contemple o amor. Mas todo ato celebrativo regido pela fé católica, nós o iniciamos através do nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é a solenidade da Santíssima Trindade. É a solenidade deste Deus uno e trino, o único Deus em três pessoas distintas. Mas a unidade destas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a unidade dessas três pessoas é indivisível, como diria a igreja. E hoje a palavra de Deus, nesta liturgia que estamos celebrando, fala justamente daquilo que Deus, uno e trino, é capaz de realizar. Primeiro poderíamos nos questionarmos com a pergunta do Salmo, uma pergunta antropológica, filosófica, existencial. E a pergunta é o seguinte: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante deste Deus uno e trino? Quem somos nós, seres humanos, por o Senhor tratar e o cuidar com tanto carinho? Muitos vão dizer: mas eu não consigo sentir o carinho de Deus. Outros vão dizer: eu não consigo sentir a ternura de Deus. Ou outros poderiam dizer: eu não consigo sentir o amor de Deus. E para aqueles que já o sentem, vão dizer com muita autoridade: nós sentimos porque temos fé. Aqueles que ainda não sentem é porque ainda são incrédulos. A mística da fé nos faz compreender até mesmo aquilo que é incompreensível. E o próprio Jesus, neste Evangelho segundo São João, vai dizer para cada um de nós: o que eu vos falo, não sois capazes de os compreender agora. Ele está dizendo agora, mas pode ser que em algum momento nós sejamos capazes de compreender. E quem é o ser humano? Como nós poderíamos compreender? Se nós olharmos para uma humana totalmente, aquela que aceitou primeiro o projeto da Santíssima Trindade, nós iremos saber qual o momento que somos capazes de compreender a ação de Deus em nossa vida. Se olharmos para Maria, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, o Deus Pai, olha a ação da Trindade no ser humano. Deus Pai tem um projeto. Deus Pai tem um projeto. E tinha um projeto especial para uma humana, chamada Maria, que estava prometida em casamento. Estou trazendo essa reflexão porque hoje é o dia dos namorados, para a gente compreender a vontade de Deus, que está infinitamente superior à vontade humana. A vontade de Deus é imensurável sobre a nossa condição. Então Deus Pai tinha um projeto, e havia escolhido uma humana, Maria. Deus Pai envia o seu mensageiro do amor, o mensageiro da paz, o mensageiro do projeto salvífico, o arcanjo, assim por nome dado nas Sagradas Escrituras, Gabriel. E Gabriel anuncia a Maria, a humana, o projeto de Deus Pai. Tu serás concebida pelo Espírito Santo de Deus. Olha a terceira pessoa da Trindade.
Deus Pai me enviou, Maria, e tu serás concebida pelo Espírito Santo de Deus. Darás à luz ao filho e porás o nome de Jesus. No Evangelho a palavra não compreendeis agora, e a atitude de Maria foi incompreensível diante daquela proposta, porque Maria vai replicar ao anjo: como pode eu conceber um filho, gerar um filho, se eu não me deitei com homem algum? A incompreensão do projeto de Deus, a incompreensão daquilo que o Senhor falava ao coração de Maria. Maria não compreendeu naquele momento, mas mesmo sem compreender e sem entender, Maria aceitou, quis viver esse projeto, e foi na vivência do projeto de fé, na vivência do projeto de Deus, que Maria pôde compreender, entender e ainda anunciá-lo. A nossa vida também é assim. Nós somos chamados por Deus. Constantemente Deus comunica o seu projeto a cada um de nós, através dos sinais. E muitas das vezes nós não compreendemos. Muitas das vezes nós não entendemos. Querem ver na prática? Vamos compartilhar comigo, ajude aí. Quem aqui namora, levante a mão, por gentileza. Quem aqui namora, levante a mão. Quem aqui é casado, levante a mão. Os casados não namoram mais? Os casados não namoram mais? Pelo amor de Deus. Dizem os poetas, os poéticos, que os casados são eternos namorados, não podem deixar de namorar. Já estão casados, têm que namorar constantemente. Pergunto de novo, quem aqui namora, levante a mão. Muito bem. Olha como que vocês vão compreender agora o que o padre está dizendo aqui, da não compreensão do Evangelho. Você que está casado com a pessoa, está namorando com esta pessoa, o primeiro sinal que essa pessoa demonstrou que estava afim de você, você foi capaz de compreendê-lo? O primeiro sinal que a pessoa demonstrou, certamente se a pessoa está afim de você, deu aquela fitada de olhos, e você também afim, quando você olhava para ela, ela tirava o rosto de lado. Aí depois você foi fitando olho com olho, e depois foi adquirindo a coragem, foi compreendendo o interesse da outra parte, e depois puderam perceber que os interesses combinavam, e aí se despertaram para fazer uma caminhada juntos, uma caminhada de descobertas, a descobertas dos interesses, e esta caminhada foi se intensificando. Quando se deram conta, estavam namorando. Quando passou um tempo, já não pensava mais no namoro, mas estava pensando já no casamento, e assim, progressivamente. A nossa vida com Deus é assim também. Às vezes Deus manifesta um sinal, e nós não somos capazes de compreender naquele exato momento que o sinal está sendo manifestado. Semelhantemente na vida dos namorados, na vida dos casados, que muitas das vezes para um namorar com o outro, precisam da intermediação de um amigo ou de uma amiga, porque não tem coragem de se aproximar um do outro para manifestar o interesse próprio. E a nossa relação com Deus é assim. A primeira leitura do livro dos Provérbios está dizendo: Deus Pai é o arquiteto, Ele molda tudo, constrói tudo, semelhantemente os dedos dos artistas. Deus Pai é o arquiteto, e é Ele que nos possuiu, Ele que nos criou, Ele que nos gerou,
na sabedoria mística, através do seu Filho Jesus, a própria sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo, segunda leitura que é a carta aos Romanos, vai dizer justamente que nós somos justificados pela fé. Quando uma pessoa deseja namorar com a outra, é porque naquele encontro possibilitou uma confiança, uma esperança, uma convicção, por mais que em algum momento possa ser quebrada, mas o desejo, o despertar para de uma amizade, de um conhecer, culminar no namoro, só pode ser possível através de uma confiança, ao ponto de um desejar entregar-se para o outro. Isso só é possível por meio de uma confiança. O apóstolo Paulo está dizendo: vejam, nós somos justificados pela fé. Todo aquele que é justificado pela fé, já está imbuído do Espírito Santo de Deus, porque se não tivesse o Espírito Santo de Deus nele, ele seria uma pessoa desprovinda de fé, porque a fé é um dom provindo do alto, a fé é um dom do Espírito Santo de Deus, que é capaz de edificar e de santificar. Então, se eu tenho fé, eu já tenho o Espírito Santo de Deus em mim. É por isso que eu consigo olhar para os céus e acreditar que lá do alto eu tenho um Pai que é o meu Deus. E outra passagem bíblica, o próprio Jesus vai nos ensinar: todo aquele que pedir o meu Pai que está no céu, em meu nome, Ele vos concederá. Se eu consigo pedir a Deus que está no céu, em nome de Jesus, logo eu estou fazendo um pedido usando a Santíssima Trindade, porque eu só posso pedir com fé se eu já viver o Espírito Santo de Deus em mim. Se eu peço a Deus Pai, em nome de Jesus, eu estou fazendo uso das três pessoas distintas, e o único Deus que agir em meu favor é a Santíssima Trindade, que deve ser compreendida, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E aí o apóstolo Paulo ainda vai dizer assim: nós somos justificados pela fé a Deus, mas não de qualquer jeito. Nós somos justificados pela fé a Deus, por Cristo, na caridade difundida pelo Espírito Santo. Olha que interessante, nós somos justificados na fé, por Deus, em Jesus Cristo, na caridade difundida pelo Espírito Santo. O que é esta caridade difundida pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que nos motiva para agirmos em nome de Deus. No relacionamento, no namoro, no casamento, o que move a sua relação? O que move a sua relação? O que move? Muitos vão dizer que é o amor, mas o amor é uma lei precisa e justa em qualquer relacionamento, mas da mesma forma que o amor protege, o amor é capaz de punir. Já refletiram assim sobre o amor? Então reflita hoje comigo: padre, como pode o amor punir? E eu digo que o amor pune. Você que teve uma boa memória e pôde ser obediente apenas alguns segundos, quando o padre pedia no ato penitencial, sinta o seu coração bater, recorde da sua história amorosa fracassada. Ela fracassou por quê? Porque o amor te puniu, ou puniu a outra parte. Por quê, padre? Explica melhor. Assim me explico. No relacionamento daqueles que desejam assumir a afetividade, o namoro, o casamento, o amor é a lei suprema dessa relação. Se você ou uma das partes
viverem obedientes a esta lei suprema que é o amor, esta lei é capaz de proteger aqueles que estão se relacionando por ela. Mas a partir do momento que uma das partes nesse relacionamento desobedece à lei própria do amor, este amor tem o poder de puni-los. Não entendeu ainda? Explico de outro modo. Você conheceu alguém para caminhar, se relacionando com esta pessoa, alimentando de ambas as partes, nos ambos os corações, o desejo de uma vida próspera, regida pelo amor. Na caminhada deste relacionamento amoroso, uma das partes descobre que alguém foi desobediente àquela lei própria que é o amor, cometeu a infidelidade. Mas até descobrir esta infidelidade, era eu te amo para cá e eu te amo para lá. Mas como descobriu a infidelidade de uma das partes, aquele que descobriu a infidelidade parou de caminhar, e não teve mais interesse, nem de dar um passo à frente, nem de dar um passo atrás, apenas parou e disse: siga o teu caminho, que agora seguirei o meu. O amor aqui puniu, porque a parte, ou uma das partes, não foi obediente aos critérios exigentes pelo próprio amor. Nós estamos aqui falando de um amor eros, de um amor humano. Do amor de Deus já é diferente, porque se nós fôssemos levar em conta o que está no Salmo, quem é o ser humano para Deus cuidar com tanta ternura, com tanto carinho, com tanto amor? Quantas promessas, quantos desejos espirituais, propósitos místicos, promessas não pagas que nós direcionamos a Deus, quantas falhas, quantos pecados, quantas faltas e desobediências, e Deus permanece nos amando. Até mesmo quando nós desistimos de amar a Deus, Deus nos incomoda tanto e fala: volte a me amar, porque eu continuo te amando. É o amor ágape, é o amor que não depende de nós para sentirmos amados. O amor eros, o amor do namorado, precisa da participação das ambas as partes, de forma recíproca. Eu dou ao outro aquilo que eu tiver. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu tenho respeito, eu dou respeito. Se eu tenho fidelidade, eu vivo a fidelidade. Mas se eu não tenho nada para oferecer, eu só vou sugar desse relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é o contrário. Nós somos miseráveis, pecadores, limitados, falhos, errôneos, e mesmo assim Deus continua a nos oferecer as melhores oportunidades. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós ainda: permanecemos firmes, porque somos capazes de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, porque sabemos que mesmo diante das nossas tribulações, das nossas alegrias ou dos nossos fracassos, nós somos justificados pela fé, e a esperança cristã não nos decepciona. Qual é a promessa para o casamento católico? Promete ser fiel ao seu amado, promete ser fiel a esta pessoa, amá-la, respeitá-la, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, por todos os dias de vossas vidas. O nosso compromisso com Deus também é assim. Eu não posso buscar por Deus somente no meu fracasso, eu não posso buscar por Deus somente na minha enfermidade, eu não posso buscar por Deus somente na minha tristeza. Quando eu estou alegre, eu tenho que buscar por Deus também. Quando eu estou vitorioso, eu tenho que buscar por Deus também. Quando eu estou com saúde, com todo o vigor, eu tenho que buscar por Deus também. Quando eu estou transbordando de felicidade, eu tenho que buscar por Deus também.
E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Precisamos buscar por Deus pelo simples fato de sermos justificados pela fé, esta fé que é provinda de Deus e derramada a cada um de nós através do Espírito Santo. Peçamos, amados irmãos, nessa santa Eucaristia, peçamos nesta noite, peçamos a Deus, peçamos a Ele que de fato venha em nosso socorro. Nós que muitas das vezes nem sabemos como nos comportarmos diante dEle. Essa pergunta deste salmo hoje é muito pertinente para todos nós. Quem sou eu diante de Deus? Como eu me aproximo de Deus para pedir? Como eu me aproximo de Deus para agradecer? E esta pergunta aqui, você precisa fazer também no seu relacionamento. Hoje, dia dos namorados, você que é casado é mais do que namorado, você precisa fazer essa pergunta também no seu relacionamento. Quem sou eu no meu matrimônio? Quem sou eu no meu namoro? Quem sou eu na minha família? Quem sou eu na minha comunidade de fé? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu onde quer que a gente vá? Porque tem muitas pessoas vivendo de aparência. No trabalho é uma coisa, na faculdade é outra, na família é outra, no social dos amigos é completamente uma outra pessoa, numa comunidade de fé é irreconhecível, num passeio ninguém reconhece. Quem sou eu? Quem sou eu para Deus me conceder tantas oportunidades? E nós temos a resposta. Nós precisamos ser os mesmos diante de Deus ou em qualquer lugar que Deus nos conduzir a viver. Precisamos continuar sendo os mesmos, pessoas que acreditam em Deus, neste Deus que é uno e trino, pessoas que têm fé e pessoas que alimentam uma esperança que jamais poderão decepcioná-las, porque depositamos a nossa confiança em Deus. Podemos até confiar no semelhante, mas não de igual forma a qual confiamos naquilo que Deus é capaz de fazer. Que Deus nos ajude a compreendermos aquilo que for melhor para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência. Se nós não soubermos compreender agora, que peçamos a sabedoria divina, que Deus possa nos gerar nela, para sabermos compreender tudo o que for preciso, para vivermos melhores, no tempo que Deus reservar para cada um de nós. Que assim seja.